Olá, eu sou Carla Baeta, diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, APEVISA. Vou iniciar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de aproximadamente 50 anos, cabelos na altura do ombro, claros, uso óculos e estou com uma camisa azul, acho que é um azul escuro. E vou conversar com vocês sobre a vigilância sanitária no contexto do Sistema Único de Saúde, que é a primeira aula do módulo 1. Eu vou iniciar com essa imagem, que é uma imagem de Peter Bruegel, e ela retrata uma cena, uma imagem, né, de uma cidade medieval devastada e atacada por um exército de caveiras. Entre ruínas existe fogo, corpos empilhados, cães transportados em carroça e uma multidão tentando fugir por um túnel. E é uma imagem medieval que retrata, né, a época das epidemias, das doenças que alastravam várias cidades. E eu digo isso para falar que a vigilância sanitária, eu trago essa imagem para falar que a vigilância sanitária talvez seja a forma mais antiga de se fazer saúde coletiva ou saúde pública em todo o mundo, não só no Brasil. E eu vou começar justamente falando, né, que essa vigilância sanitária, ela é uma construção histórico-cultural e ela acompanha o desenvolvimento da humanidade. O que significa isso? Ela acompanha as mudanças no contexto socioeconômico, no contexto geopolítico, influenciando os momentos da saúde pública mundial. Na Europa dos séculos 17 e 18 e no Brasil dos séculos 18 e 19, essa vigilância sanitária esteve atrelada à noção de perigo, de nocividade e também à noção de polícia sanitária, que tinha como foco evitar a propagação de doenças por meio do saneamento das cidades, controle dos portos, fiscalização de cemitérios, regulamentação do exercício da profissão, combate ao charlatanismo e fiscalização do comércio de alimentos. A gente está falando de uma época no Brasil que foi a época da chegada da família real, aonde se pretendia, né, que outros países, outros comércios alcançassem por via marítima o nosso país, para troca de mercadorias, tanto para a entrada de mercadorias no país, quanto para a saída, também para a chegada de mão de obra no país. E o que se queria era uma população, né, saudável para dar conta de iniciar aí um país ainda colonial nesse momento, mas um país que tivesse capacidade de produção. Já nos séculos 20 e 21, a gente vê o movimento de reforma sanitária, teorias sistêmicas e teorias do planejamento, sistemas de vigilância em saúde, da saúde ou a saúde, porque a gente tem as três definições. É um momento também de defesa da cidadania e do direito do consumidor, isso após a publicação da Constituição Federal, e com isso, com a promulgação da Constituição Federal, bastante importante, a Constituição Cidadã, o Estado ele passa a ser responsável por tutelar vários direitos, que são os direitos humanos ou direitos sociais. Entre esses direitos está o direito à saúde. Né? Com isso vem também a consciência e a responsabilidade sanitária. Sintetizando, a gente tem, né, no século XIX, no Brasil, a contenção, né, uma vigilância voltada para a contenção de doenças transmissíveis, muito focada na quarentena, no isolamento das pessoas doentes, no saneamento das cidades. Já no século XX, a gente tem a conformação das vigilâncias, com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, uma perspectiva ainda bastante clínica, biomédica, aonde prevalece, né, essa visão da doença, né, como da saúde como ausência de doença, perspectiva bastante biomédica.
Já o século XXI, com as inovações tecnológicas, as novas relações de consumo, a gente está falando nesse momento da sociedade do consumo, que é também a sociedade do risco. A gente tem uma nova perspectiva da vigilância sanitária. No século XXI, a gente já trata da vigilância em saúde, conformada pela vigilância sanitária, pela vigilância ambiental, pela vigilância em saúde do trabalhador, pela vigilância epidemiológica e pela vigilância laboratorial. Se a gente for fazer, né, um desenho, né, de como que é essa vigilância sanitária no Brasil, ela começa com a chegada da família real em 1808, controle sanitário necessário para evitar a epidemia e promover a aceitação dos produtos brasileiros no mercado internacional, ou seja, bastante mercadológica, com fundo bastante mercadológico, que não muda muito, como a gente vai ver. Em 1820, a criação da Inspetoria de Saúde Pública no Porto do Rio de Janeiro. Em 1832, a promulgação do primeiro Código de Postura, e com isso a prática da licença no controle das fábricas. Em 1922, né? O decreto de 1920, o decreto que cria o Departamento Nacional de Saúde Pública, em seguida a criação das campanhas sanitárias para combate às epidemias de doenças transmissíveis, em particular nesse momento a febre amarela e a malária. Em 1941, a gente tem o decreto de reorganização do Departamento Nacional de Saúde e do Ministério da Educação e Saúde, ainda juntos, né, ainda agregados. Em 1942, o MAR, que é a primeira Conferência Nacional de Saúde. Em 1953, o desmembramento da Saúde, Educação e a criação do Ministério da Saúde. Em 54, a criação do Laboratório Central de Controle de Medicamentos e Drogas. Em 1961, a regulamentação do Código Nacional de Saúde, o primeiro Código de Saúde no Brasil. Em 1969, o primeiro decreto que estabelece normas básicas para alimentos. Em 76, campanhas sanitárias. Na década de 70, isso é bastante importante, ela é marcada por várias legislações sanitárias, né? Com destaques para a Lei de Controle Sanitário do Comércio de Drogas e Medicamentos, que é a 5.991 e 73, para a Lei que dispõe sobre a vigilância sanitária também de medicamentos, que é a 6360, para a Lei 6368 76, que dispõe sobre medidas relacionadas à repressão do tráfico ilícito e uso de substâncias entorpecentes, essa revogada, as outras duas ainda vigentes, e a famosa Lei 6437, 1977, vigente até o momento, e que configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções, respectivas, vigente até o momento. Em 81, a gente tem a criação do INCQS, né, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, no Rio de Janeiro. Em 1999, o marco, que é a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que antes estava no Ministério da Saúde, passa a ser uma agência nacional, uma autarquia nacional. Falando um pouco da normatização, né, onde está previsto a vigilância sanitária no Sistema Único de Saúde, na Constituição Federal de 88, a gente tem no artigo 200 as competências do Sistema Único de Saúde. E aí, além das demais competências, das outras atribuições, tem-se controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Fiscalizar e inspecionar alimento, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radiativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente também de trabalho, daí porque a saúde do trabalhador também está no bojo, no âmbito da vigilância sanitária.
saindo da Constituição Federal, na Lei 8080, né? Que é a lei que define, que cria o Sistema Único de Saúde. A gente tem no artigo 6º, estão incluídos no campo da atuação do SUS as ações de vigilância sanitária, compreendendo o controle e a fiscalização de serviços, produtos, substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano, participação no controle e fiscalização da produção, transporte, de utilização e substâncias de produto psicoativo, conforme estava na Constituição Federal. E na Lei 8080 é onde vem a primeira definição, né, legal, escrita, após a promulgação da Constituição, do que é vigilância sanitária. E aí ela é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, prevenir risco à saúde, intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção, circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, o que abrange controles de bens de consumo que direto ou indiretamente se relacionem com a saúde, envolvendo aí todas as etapas e processos da produção ao consumo. Então, aí a gente tem medicamento, alimento, saneante, cosmético, e também o controle da prestação de serviços que relacionam direto ou indiretamente com a saúde. E nesse controle da prestação de serviço, a gente tem os serviços de saúde e tem também os serviços de interesse à saúde. Já na Resolução 588, de 2018, que estabelece a Política Nacional de Vigilância em Saúde, a gente tem uma definição não muito diferente da definição que está na Lei 8080, também, né, um conjunto de ação capaz de eliminar, diminuir, prevenir risco à saúde, intervir em problemas sanitários, decorrentes do ambiente, da produção, circulação de bem, prestação de serviço, e abrange a prestação de serviço e o controle de bens de consumo, também direto e diretamente relacionados à saúde, compreendendo todas as etapas e processos da produção, consumo e também do descarte de todos esses produtos. E quando a gente fala de produtos e serviços, de quais objetos e áreas que nós estamos falando? Então, o que é o objeto de atuação da vigilância sanitária? Gente, é muito vasto. Eu costumo brincar que a gente cuida desde o carro do ovo até o radiofármaco, né? Então, desde algo que é mais simples até algo bastante complexo. Então, alimentos, bebidas, águas envasadas, as embalagens desses alimentos, os limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários, medicamentos de uso humano, cosméticos, produtos de higiene, saneantes destinados tanto à higienização e desinfecção, por exemplo, de hospitais, mas também os saneantes domissanitários usados em ambientes domiciliares, material de laboratório de diagnóstico, equipamento e material médico, hospitalar, odontológico, hemoterápico, imunobiológico, né, que são as vacinas, substâncias ativas, sangue e hemoderivados, órgãos, tecidos humanos e veterinários usados em transplante ou reconstituição, radioisótopo, produtos radioativos, conforme eu falei, os radiofármacos, né, utilizados tanto em diagnóstico quanto em terapias, por exemplo, de neoplasia, de câncer, cigarro, cigarrilha, charuto e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí os famosos dispositivos eletrônicos de fumar, né? Muito usados, porém proibidos no Brasil. Quaisquer produtos que envolvam possibilidade de risco à saúde, obtido por engenharia genética ou outro procedimento, serviços voltados para atenção à saúde, seja ambulatorial, seja serviço de alta complexidade, diagnóstico terapêutico, e aqueles também que implicam em incorporação de novas tecnologias, e os famosos serviços de interesse da saúde, que são as creches, instituições de longa permanência, asilos, né, conhecidos também como asilos para idosos, presídios, cemitérios, salões de beleza, cantinas, refeitórios escolares, as comunidades terapêuticas, academias de ginástica, clínicas veterinárias, clubes, entre outros. E também as instalações físicas, equipamentos e tecnologias e ambientes envolvidos em todas as fases e processos de produção de bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária. Ou seja,
São vários objetos e áreas de atuação da vigilância sanitária. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns pressupostos da vigilância sanitária. Primeiro, é importante falar que o termo vigilância, ele tem como raiz o verbo vigiar, do latim vigilare, que pode ser compreendido como estar atento, ter cautela, precaução, zelo, né? Que é o que a gente faz, é um olhar cuidadoso para todas as coisas que podem adoecer as pessoas. Então, a gente cuida das coisas para que as coisas não adoeçam as pessoas. É um campo interdisciplinar de saberes e práticas. Essas práticas pautadas fundamentalmente na promoção e na proteção da saúde e vida da população. Então, apesar de ter um arcabouço legal muito grande e é necessário para que a gente possa, né, usar do nosso poder administrativo ou dever poder de interferir na reprodução das condições econômicos, sociais e de vida, que nada mais são do que os fatores determinantes do processo saúde e doença, é pautada na promoção da saúde. Então, retomo falando que a integralidade do cuidado, ele passa pela vigilância sanitária. Quando a gente fala no cuidado integral, significa também cuidar do cosmético, cuidar do medicamento, cuidar do alimento, cuidar de qualquer produto que a população vá consumir e que a gente espera que traga saúde e não adoecimento. É uma função própria do Estado, é uma função que não pode ser delegada, não pode ser terceirizada. É uma atividade que busca intervir nos riscos. E quais riscos? Todos aqueles envolvidos no ciclo produção, consumo de bens e serviços de interesse à saúde e suas inovações tecnológicas. Transita em contextos de distintos interesses, interesses políticos, econômicos, sociais, religiosos, culturais. Por isso, é uma arena de constante disputa. Então, não é fácil fazer vigilância sanitária, porque a gente está lidando nesse contexto de distintos interesses. E qual é o nosso interesse enquanto vigilância sanitária? Promover e proteger a saúde no meio dessa arena, né, com distintos atores envolvidos também em distintos interesses. E nesse contexto, atua na busca de equilibrar forças, que são as forças do Estado, que têm o objetivo de tutelar, de cuidar da saúde das pessoas, forças do mercado, mercado econômico, que busca colocar cada vez mais produtos e serviços, né, ao dispor da população, porém, a gente, enquanto Estado e vigilância, busca que esses produtos e serviços sejam de qualidade e com segurança sanitária, e a gente tem aí, né, uma terceira força, que é a sociedade que vai consumir esses produtos e serviços. E quais atividades que a gente trabalha, utiliza na vigilância sanitária para fazer essa vigilância? Regulação, normatização, controle, monitoramento, fiscalização e inspeção sanitária de múltiplos objetos ou áreas, conforme a gente já falou anteriormente. Eu vou trazer um pouco de um conceito que eu tenho usado, saindo um pouco daquela definição que está na Lei 8080. Eu digo que na pós-modernidade, que é o momento que a gente vive, a vigilância sanitária ela transcende a fiscalização, a licença sanitária, o registro dos produtos e serviços, não que não tenha importância essas formas de atuação, mas ela assume um papel mais amplo na promoção da saúde, na integralidade do cuidado e na gestão de riscos e também de benefícios, num contexto complexo e constante transformação. E essa nova perspectiva, ela engloba a prevenção de risco, numa perspectiva de dinâmica avaliação. O gerenciamento ou a gestão de risco e benefício, ela não é estanque, ela não é, parada, ela muda de acordo com a constante transformação que os riscos também passam, à medida que eu tenho inovações tecnológicas e novos objetos. Dessa forma, a gente deve intervir em problemas sanitários antigos. Por exemplo, a parte de produção de alimento, né, uma coisa que a gente intervém desde a chegada da família real. Mas também problemas sanitários novos, trazidos aí, por exemplo, com a introdução da nanotecnologia, das nanopartículas, que hoje estão nos saneantes, nos cosméticos,
nas roupas, né? Em vários produtos que a gente consome. Também na regulação de produtos e serviços e na promoção de ambientes e práticas saudáveis. Pensando aí principalmente nos ambientes onde eu tenho um trabalhador atrás de cada linha de produção. Eu não tenho um produto e um serviço que não seja produzido por um trabalhador nessa linha de produção, mesmo na indústria 4.0, né, com IA, com inovação tecnológica, eu sempre vou ter um trabalhador ali nessa prática. E esse ambiente deve ser saudável para que eu tenha também produtos e serviços saudáveis, adaptando-se às demandas e inovações da sociedade contemporânea. Vou tratar um pouquinho das dimensões da vigilância sanitária. Quando a gente fala em vigilância sanitária, a gente pensa logo naquela dimensão técnica, tecnológica e jurídica. Mas a gente tem uma importante dimensão política, que é aquilo que eu falei, né, dessa arena que a gente lida com as relações de produção e consumo, onde a gente tem o mercado, onde a gente tem o Estado tutelando do cuidado à saúde, tutelando da saúde das pessoas, da população, e a gente tem a sociedade consumindo produtos e serviços. E é um campo de extremo conflito. Por quê? Porque a gente interfere no modo de produção econômico-social e no modelo capitalista, né? Isso é muito sério, porque a gente está falando de modelo neoliberal, aonde a gente tem, muitas vezes, o lucro acima da preocupação com a saúde. Então, tem sim uma dimensão política muito importante na vigilância sanitária. Tem também uma dimensão ideológica, que é pensar que essa vigilância sanitária ela é um locus de produção da cidadania no campo da saúde coletiva e do Sistema Único da Saúde. É também um locus onde a gente consegue perceber e atender necessidades de saúde da população num cenário com diferentes projetos e interesses. E isso é uma dimensão, sim, ideológica, onde a gente tem que manter aí o nosso foco, né, a nossa missão enquanto vigilância sanitária. A dimensão técnica e tecnológica, que é aquela que a gente convive mais no nosso dia a dia, mas sem perceber a gente está transitando aí pelas dimensões políticas e ideológicas, mas na técnica e tecnológica, né, a gente lida muito com conhecimento interdisciplinar e multiprofissional, extremamente importante na vigilância sanitária. A vigilância sanitária não tem que ser feita ou composta só de farmacêuticos, só de enfermeiro, nutricionista. Ela tem que ser uma área realmente multiprofissional, com biólogo, com veterinário, com médico, com sanitarista, com engenheiro, com advogados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ou seja, toda profissão relacionada à saúde ou não, por exemplo. O direito não está relacionado diretamente, mas é importante também no campo da vigilância sanitária, a engenharia, porque a gente faz análise de projeto arquitetônico, são bem-vindos aí no conhecimento da vigilância sanitária, no fazer da vigilância sanitária. Ainda na técnica e tecnológica, é onde a gente tem a função avaliativa do nosso processo de trabalho, daquelas situações ou eventos que podem gerar um perigo ou um risco à saúde a partir da observação, do cumprimento de normas e padrões, é onde a gente usa, né, o que a gente vai falar ali do jurídico, a nossa discricionalidade e toma a decisão, por exemplo, no momento de uma inspeção. E para isso eu tenho um arcabouço jurídico, eu tenho uma função normatizadora, eu tenho por trás dessa vigilância sanitária um direito administrativo e um direito sanitário. E é o que nos dá base para ter o poder de polícia administrativa. É também onde eu tenho os instrumentos processuais, as atribuições legais e as responsabilidades do fiscal ou do inspetor sanitário. Vou falar um pouquinho das características da vigilância sanitária, saindo das dimensões, né? A gente espera que essa vigilância ela tenha uma abordagem, uma visão ampliada, que ela seja interdisciplinar, que o foco seja na prevenção, na proteção da saúde, mas sem deixar de lado a regulação e a promoção, que ela conte com a participação social, participação cidadã, a formação dos cidadãos para que eles possam também gerenciar o risco junto com a vigilância sanitária, junto com o setor produtivo, que ela tenha também uma característica de flexibilidade e adaptação às mudanças, né, que acontecem dinamicamente, e que ela também tenha uma visão para internacionalização, porque a gente tem um mercado nacional, mas a gente tem também entrada e saída de produtos do nosso país.
E sobre o fazer da vigilância sanitária. É importante destacar que no fazer da vigilância sanitária, seja por meio do controle sanitário, e aí pensando nas ações, por exemplo, de fiscalização ou outras, do monitoramento e da educação, a gente tem ações em dois momentos e que podem acontecer também de forma concomitante. A gente tem primeiro as ações pré-mercado, que são muitas ações realizadas, por exemplo, na Anvisa, como registro ou notificação de produto, né? Ou ainda, por exemplo, uma licença inicial de um determinado estabelecimento. São ações antes daquele produto ou daquele serviço entrar no mercado, né? E a gente tem as ações no pós-mercado, que são aquelas ações desenvolvidas depois que um serviço, que um estabelecimento ou que um produto está no mercado. Ambas são importantes, ambas têm esse objetivo de garantir segurança sanitária e qualidade nos produtos. Então, a vigilância ela desempenha um papel essencial na saúde pública, ela exige conhecimento específico, porém multidisciplinar e integrativo, né, dos saberes. Ela tem a ética, gente, como um componente fundamental, guiando as nossas ações de forma a garantir a segurança e a confiança da população. Ela necessita da formação continuada, que é o que a gente está fazendo aqui, né, por meio do CBVisa. Frente às constantes mudanças nas regulamentações e nas tecnologias utilizadas na vigilância, e ela tem um pilar muito estratégico, que é a educação sanitária, gente. E a educação sanitária, ela não é só educação para o profissional de saúde, para o fiscal da vigilância sanitária, ela é para o setor produtivo também e para a população como um todo. Uma população bem informada, uma população que saiba reconhecer os riscos sanitários que são inerentes a cada produto e serviço, ela pode também fazer escolhas, ela pode também ajudar, participar do gerenciamento de risco. E para exercer todas essas atribuições que a gente está falando, a gente conta com um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é um tema que a gente vai discutir na próxima aula. Muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula.